Bem-vindo a mais um vídeo, onde vamos explorar as equações diferenciais separáveis. Começaremos com uma equação diferencial de primeira ordem linear simples, demonstrando como separar as variáveis e integrá-las para obter a solução. Depois, vamos generalizar o método para uma classe mais ampla de equações. Além disso, também abordaremos a interpretação das constantes de integração e como plotar as soluções. Este vídeo é ideal para estudantes iniciantes em equações diferenciais ou para aqueles que precisam de uma revisão rápida. Vamos começar. Considere a seguinte equação diferencial. Essa é uma equação diferencial de primeira ordem. Vamos ver como podemos resolvê-la. Note que podemos reescrevê-la da seguinte forma. Agora, passamos o numerador do lado direito para o lado esquerdo dividindo. Agora, observe que, pela regra da cadeia, a expressão à esquerda do sinal de igualdade é a derivada de ln do módulo de y mais b sobre a, em relação a t. Logo, podemos substituir essa expressão por essa, na nossa equação. Integrando as expressões de ambos os lados da igualdade, obtemos o seguinte. Em que c tio é uma constante de integração arbitrária. Agora, aplicando a exponencial nessa equação, teremos o seguinte. Eliminando o módulo, obtemos que e, passando o b sobre a, para o outro lado da equação, obtemos a seguinte expressão para y, na qual c é igual a mais ou menos exponencial de c tio. Note que a depender do valor de c tio e do sinal que acompanha a exponencial, c pode assumir qualquer número diferente de zero. Note também que a função constante, y igual a, menos b sobre a, também é uma solução da nossa equação original e está contida na expressão da solução que encontramos, se permitirmos que c assuma o valor zero. Acabamos de resolver uma equação diferencial com a forma dy dt, igual a vezes y, mais b. Vamos mostrar agora que esse processo pode ser aplicado, de fato, a uma classe muito maior de equações. Dessa vez, vamos usar x, em vez de t, para denotar a variável independente. O motivo disso é que letras diferentes são utilizadas com frequência para as variáveis em uma equação diferencial, e você não deve ficar acostumado a um único par de letras. Em particular, a letra x é muito usada para a variável independente. A forma geral de uma EDO de primeira ordem é dy dx igual a f de x e y. No exemplo que acabamos de resolver, f de x e y é igual a vezes y mais b. Mas no geral, não existe um método universalmente aplicável para resolver equações para qualquer função f de x e y. Vamos considerar aqui uma subclasse das equações de primeira ordem que pode ser resolvidas por integração direta. Para identificar essa classe de equações, colocaremos essa equação na seguinte forma. Sempre é possível fazer isso definindo m de x e y igual a menos f de x e y, e n de x e y igual a 1. Mas também existem outras maneiras. No caso em que m só depende de x, e n só depende de y, essa equação tem a seguinte forma.
Tal equação é dita separável porque, se for escrita na forma diferencial, as parcelas envolvendo cada variável podem ser colocadas em lados opostos do sinal de igualdade, ficando separada uma da outra. Uma equação separável pode ser resolvida integrando-se as funções m e n. Vamos ilustrar o processo com um exemplo. Considere a seguinte equação diferencial. Podemos passar o denominador do lado direito, multiplicando o lado esquerdo. Agora, passamos o x² para o lado esquerdo, subtraindo. Observe que obtemos uma equação no seguinte formato. Sendo m de x igual a menos x² e n de y igual a 1 menos y². E portanto, temos uma equação diferencial separável. Do cálculo, lembre-se de que, se y for uma função de x, então, pela regra da cadeia, temos que a derivada de uma função f de y, com relação a x, é igual à derivada da f, com relação a y, vezes a derivada de y, com relação a x, que por sua vez, é igual a f' de y, vezes a derivada de y, com relação a x. Pense um pouco sobre o que acabamos de escrever. Como um exemplo disso, se f de y for igual a y menos y ao cubo sobre 3, então, a derivada de y menos y ao cubo sobre 3, com relação a x, será igual a 1 menos y ao quadrado, vezes a derivada de y, com relação a x. Logo, o segundo termo da nossa equação é a derivada de y menos y ao cubo sobre 3 em relação a x, e o primeiro é a derivada de menos x ao cubo sobre 3. Assim, reescrevendo a equação com essas informações, ficamos com a seguinte equação. Portanto, integrando e multiplicando o resultado por 3, obtemos a seguinte equação. Em que c é uma constante arbitrária. Uma solução para a nossa EDO é qualquer função que, quando inserida na equação, a satisfaz para algum valor constante c. No entanto, é importante notar que, nesta situação, não conseguimos isolar a variável y para expressá-la como uma função de x. Isso não significa que a equação seja inútil. Pelo contrário, para cada valor constante c, podemos encontrar uma curva no plano que corresponde à equação. Essas curvas são valiosas, mesmo sem a capacidade de expressar y diretamente como uma função de x. Adicionalmente, há uma abordagem alternativa que podemos usar. Embora não possamos isolar y, podemos isolar a variável x, e expressá-la como uma função de y. Essa mudança de perspectiva pode facilitar o processo de traçar as curvas correspondentes à equação. Ao fazer isso, obtemos a seguinte expressão para x. Com isso, fixado um valor para a constante c, para cada valor de y conseguimos encontrar um único valor de x, nos permitindo traçar curvas. Observe que se fizermos y igual a zero na equação, obtemos a seguinte expressão para a constante c. Então, se quisermos encontrar uma curva que corta o eixo x no ponto de coordenadas x e 0, basta escolhermos a constante c igual a menos x ao cubo. Vamos traçar a curva para alguns valores de c.
Se quisermos uma curva que corta o eixo x, no ponto x igual a zero, substituímos o x por zero nessa fórmula, e obtemos que a constante c tem que ser zero. E essa é a curva que obtemos ao fazermos a constante c ser igual a zero. Agora, vamos descobrir qual o valor temos que ter na constante c, para que a curva intersecte o eixo x, em x igual a menos 1. Substituindo menos 1 aqui no lugar de x, nessa expressão, obtemos que a constante c tem que ser igual a 1. E ao substituirmos o valor de c por 1, aqui nessa expressão, obtemos a seguinte curva. Esse lugar onde a curva intersectou o eixo x, é exatamente onde o x vale menos 1, do jeito que queríamos. Agora, vamos traçar várias curvas, para vários valores de c distintos. C igual a menos 1. C igual a menos 1,8. C igual a 1,8. C igual a 2,5. E C igual a menos 2,5. Cada uma dessas curvas corresponde a uma solução particular da nossa EDO. O mesmo procedimento que acabamos de fazer pode ser feito para qualquer equação separável. Sejam H1 e H2, duas primitivas quaisquer de m e n, respectivamente. Então, a derivada de H1 será a função m, e a derivada de H2 será a função n. Reescrevendo a nossa equação com essas informações, obtemos considerando y como função de x, de acordo com a regra da cadeia, temos o seguinte. Pense um pouco no que acabamos de fazer. Como consequência disso, podemos reescrever essa nossa equação com o seguinte formato. Integrando com relação a x, obtemos que h1 de x mais h2 de y é igual a uma constante c, em que c é uma constante arbitrária. Qualquer função diferenciável y que satisfaz essa equação é uma solução da nossa EDO. Em outras palavras, essa equação define a solução implicitamente, em vez de explicitamente. Se tivermos uma condição inicial, isto é, queremos encontrar uma solução y tal que y de x0 é igual a y0, onde x0 e y0 são valores dados no problema. Ao substituir os valores de x e y nessa equação resultante, obtemos que c é igual a h1 de x0 mais h2 de y0. Vamos ver um outro exemplo para fixarmos o que acabamos de discutir. Suponha que temos o seguinte problema de valor inicial. A equação pode ser reescrita da seguinte forma. Integrando a expressão à esquerda do sinal de igualdade em relação a y, e a expressão à direita em relação a x, obtemos o seguinte.
em que c é uma constante arbitrária. Para determinar a solução que satisfaz a condição inicial dada, substituímos x por 0, e y por -1, obtendo c igual a 3. Logo, a solução do problema de valor inicial é dada implicitamente pela seguinte equação. Para obter a solução explícita, precisamos resolver essa equação, para encontrar y em função de x. Isso é fácil nesse caso, já que essa equação é do segundo grau com relação a y. Resolvendo a equação, obtemos essa equação nos dá duas soluções da equação diferencial, mas apenas uma delas satisfaz a condição inicial. Esta é a solução correspondente ao sinal de menos nessa expressão, de modo que, finalmente, obtemos e essa é a solução do problema de valor inicial. Note que, se o sinal de mais fosse escolhido erradamente, obteríamos a solução da mesma equação diferencial que satisfaz a condição inicial y de 0 igual a 3. Ou seja, escolhendo o sinal errado, obteríamos uma solução que não satisfaz nossa condição inicial, y de 0, igual a -1. Vamos ver agora como é o gráfico da nossa função solução. A reta tangente neste ponto é vertical, indicando que a derivada é mais ou menos infinita. Isso poderia ser observado apenas olhando a nossa EDO, pois quando y tende a 1, temos que a derivada da função tende a mais ou menos infinito, dependendo se o y tende a 1 pela direita ou pela esquerda. Esse ponto é o ponto x igual a -2, y igual a 1. Se quisermos, podemos traçar também a função com o sinal de mais. Observe que enquanto essa curva branca intersecta o eixo y no valor -1, como requerido na condição do problema, essa outra curva intersecta o eixo y no valor 3, como já havíamos observado antes. E isso conclui a nossa aula sobre equações diferenciais separáveis. Espero que tenha achado esta aula útil e que agora se sinta mais confiante para abordar essas equações em suas próprias atividades de estudo ou trabalho. Lembre-se, a prática é a chave para dominar qualquer tópico em matemática. Portanto, continue praticando e não hesite em revisitar este vídeo sempre que precisar. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais aulas como esta. Até a próxima!